Fala, T&D, direto do CBTD 2025. Olha o absurdo que aconteceu. Enquanto eu estava fazendo a minha palestra, estava no palco Mafoane Odara, que é esse tudão que vocês estão vendo, essa maravilhosa. Então, a gente vai saber aqui junto na entrevista. Sim. Você veio ali bem no finalzinho, encerrando esse grande primeiro dia sobre legado. E entrou no palco ali, antecedendo Luísa Posse, que falou com a gente também. Qual foi essa grande mensagem que você trouxe? Olha, primeiro que foi uma honra poder falar sobre legado. O convite que me fizeram foi para que a gente respondesse a seguinte pergunta: como é que você tem cultivado o seu legado ancestral? E a gente precisa olhar para esse lugar. Qual foi a herança que a gente recebeu do RH? Pensando em todas as transformações que a gente está vivendo, o que a gente quer deixar como legado para as próximas gerações de pessoas trabalhadoras e de liderança que fazem parte da nossa organização? Então, a minha provocação foi muito olhar para esse lugar de como o RH é essa ponte e sim, precisa ter muita coragem, não só para refletir, mas para mudar muitos dos comportamentos que a gente tem, da forma com que a gente avalia, de como a gente desenvolve as pessoas, olhando para o encurtamento do tempo que a gente tem vivido de transformação, então de 12 anos. A cada 6 anos as coisas têm se transformado. Com isso, as habilidades precisam continuar e, muito importante, a gente não pode parar de estudar. E uma das coisas que eu tenho percebido que é muito importante no trabalho de vocês é que as pessoas têm estudado muito menos. Eu fiz um levantamento na plateia, eu falei, quem aqui está estudando para se aprimorar, para se atualizar sobre o que está acontecendo? 20% das pessoas levantaram a mão. E eu tenho vivido isso dentro das escolas de negócio, que eu dou aula. Os cursos mais difíceis de serem vendidos são os cursos destinados para os times de RH. Então tem uma transformação que está acontecendo que muitos dos RHs não têm acompanhado. E se a gente quer construir um legado diferente, a gente vai precisar olhar para isso, vai precisar sair desse lugar confortável e ir para um lugar de desconforto, para de fato a gente não só rever perenidade, mas rever realmente o significado das nossas organizações e o quanto a gente vai continuar sendo relevante para o futuro. Falando aí nessa trajetória passado e esse futuro que a gente está olhando, Mafoane, a gente percebe que esse RH, ele teve uma grande transformação de sair muito ali desse operacional. Exatamente. E avançar para o estratégico em razão de as pessoas não estarem permanecendo nas empresas, de elas desejarem mais das organizações. Está nesse lugar, esse momento de RH não saber nem o que estudar? Ou ainda está num mindset ali mais fixo, engessado? Não, é exatamente isso. Pensa o seguinte, eu trouxe 3 grandes exemplos do que está acontecendo. A gente tem, pela primeira vez, 5 gerações trabalhando juntas. No contexto global, a gente está falando de 8 gerações convivendo. No Japão já são 10. Até o meio do século, a gente vai ter 10 gerações convivendo juntas. O que a gente vai fazer com as pessoas que chegam a 60 anos quando elas estão no auge da sua criatividade? E a gente está dizendo para elas se aposentarem. E que aposentadoria é essa? Então, tem uma discussão pós-geracional importante. Segunda coisa, eu trouxe uma frase do Einstein dizendo... eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras. Porque é o seguinte, se a gente não aprender a gerenciar a quantidade de tensões que a gente tem e a forma com que a gente... não vai existir mundo. Então, o gerenciamento das tensões, que cada vez são maiores, por quê? Porque o mundo é mais complexo, ele é parte do nosso trabalho. Então, lidar com isso é muito importante. E terceiro, a gente está vivendo muita desigualdade, uma crise climática, transformação no ambiente de trabalho, um monte de coisa acontecendo, que é exatamente isso. Assim, só esses 3 exemplos já mostram que a gente vai precisar olhar para isso de um outro jeito. Então, a conversa sobre legado precisa olhar o que a gente está recebendo, o que a gente está construindo e celebrando que tem funcionado, o que essas gerações têm contado para a gente que está funcionando e quais são os ajustes que a gente está vivendo. E o que é mais legal, Elis, a gente é parte da história. A gente não está vendo a história que aconteceu, a gente está nesse momento de transição fazendo parte. Então, a coragem de mudar, a coragem de fazer as conversas corretas, as conversas difíceis que a gente não gosta, mas que precisa, são muito importantes. Por quê? Porque para a gente honrar o começo, a gente precisa olhar para o fim. O que você quer deixar lá? Então, olhar para esse lugar. Isso pode ser das coisas, por exemplo, do offboarding. Quem é que está olhando para o offboarding? Como é que você pode criar uma relação final que seja positiva para você não destruir todo o processo que você estava com essa pessoa? Como que você pode, no finalzinho do processo, destruir tudo que você construiu com essa pessoa? Não foi tudo ruim. Isso nas nossas relações, isso também tem que ser no ambiente de trabalho. Então, eu tenho falado muito, planejar o fim, antes de tudo, honrar o nosso começo. Então, falar sobre legado o que eu quero construir, olhando para onde eu estou, a partir desse ponto de referência que é o momento presente.
Nós tivemos aí a grande oportunidade, já por 2 vezes, nos encontrarmos falando de desenvolvimento humano. Verdade. E eu sei que você fala da revolução das relações e já está antecipando isso para a gente começar a fazer a nossa mala para essa viagem. E que você é uma pessoa de histórias. Teve história hoje no palco? O que você contou lá? Nossa, teve muita história, gente. Acho que foram as 2 coisas que eu trouxe mesmo. Assim, a gente está vivendo a próxima revolução, que é a revolução das relações. O meu último texto eu escrevi, eu queria responder a pergunta: o que vem depois do propósito? E para mim o que vem depois do propósito é pertencimento. Para as pessoas pertencerem, as pessoas precisam entender e se sentir parte daquilo que está sendo construído. Então, o que vai ajudar nisso é as relações. E o que é mais importante para as pessoas se manterem dentro das empresas, já está provado que é construir relações que são mais significativas. Dos 10 fatores, 9 tem a ver com tratamento. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é, você não vai conseguir fazer isso sem que a gente olhe para as nossas histórias. E quando eu olho para a minha história, certamente você se conecta com a sua. Então, contei muitas histórias sobre como a gente pode fazer isso e como cada um pode olhar para a sua própria história e fazer parte disso na construção do mundo que a gente está querendo do trabalho. Tudo isso, só enquanto você vai falando, eu tenho certeza que em mim, aqui na nossa equipe técnica e também quem está nos acompanhando, vai começando a dar uma ansiedade na pessoa. Porque tem uma revolução, tem um negócio climático, tem uma liderança que não vem. A gente não vai conseguir encarar essa revolução sem a gente aquietar um pouco o coração. Faz sentido isso? Total, Elis. Na verdade, a gente não vai resolver todos os problemas. A gente precisa entender qual é a mudança que a gente quer fazer. Se cada um fizer a sua parte, o mundo está resolvido. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, cada um com um poder de transformação. Eu falo isso para minha filha de 8 anos, para o meu filho de 11 anos, e cada um deles vai ter a revolução do tamanho que eles podem. A grande questão é qual é o lugar e qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações de pessoas trabalhadoras e de liderança. Essa é a resposta que você tem que ter. Você não tem que mudar todo mundo, você tem que mudar o mundo que você se propõe. E aí a intencionalidade vai ser importante. Este foi mais um encontro nosso, gente, eu amo. Dessa revolução que a gente está criando. Sim. Com as nossas relações. E claro que é você, T&D, que faz isso acontecer, ó. Revolução do pouquinho, igual o Eduardo Zugaib conta para nós, nosso professor, tá bom? Vamos fazer a nossa parte de pouquinho e aquietar o coração. Perfeito. Até a próxima. Tchau, tchau.